Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso especial de hoje com o nosso collab Ronaldo Coelho, querido ex-aluno lá da USP, analista institucional, psicanalista, e dando continuidade nesse collab à nossa minissérie em torno da análise de discurso, né? Aqui o Ronaldo trabalha com análise de discurso e vai falar um pouco pra gente dessa abordagem específica, que é a abordagem pragmática do discurso, né? Como é que é, Ronaldo? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com você, professor, podendo falar sobre esse assunto, né? A análise de discurso com a qual eu trabalho, né, ela vem numa perspectiva de pensar o discurso como ato, como dispositivo, como algo que dá um enquadre, digamos assim, para a constituição subjetiva, né? Ela é o que possibilita que a gente construa a nossa subjetividade, né? Acho que essa é uma ideia que vem um pouco do Foucault, da importância que o Foucault dava, por exemplo, para a arquitetura, para o lugar, tanto no sentido de lugar simbólico, de quem pode falar, quem tem que silenciar, quanto para o lugar no sentido concreto, né? Onde está a porta, como acontece a circulação dentro de um espaço institucional, né? E que no fundo isso refletiria predisposições de poder. Nesse sentido tem a dimensão jurídica, né, inclusive da fala, né, nessa questão das relações de poder, né? Então quando um fala, ele propõe uma relação sempre ao outro, né? E a depender do modo que se fala, se monta o que a gente chama de uma cena, né? Onde nessa cena se propõe um modo de se relacionar, né? Essa seria a dimensão jurídica, né? Então, a depender de como se fala, é que se constitui os atores em jogo, né? Muito mais do que o conteúdo do que está se falando. Então a gente pode dizer que tem um primeiro nível da topologia, assim, dos lugares, né? E um segundo nível do contrato de diálogo, do contrato de troca de falas, de posições definidas por essa natureza, vamos dizer assim, jurídica. Isso, e isso se faz enquanto se está fazendo. Eu até trouxe um exemplo aqui que fala um pouco da gente, inclusive. Vamos lá. Por exemplo, um exemplo. Se eu chego para você e falo: oi professor, tudo bem? Estive pensando que como você tem um canal e eu também, poderíamos fazer uma colaboração. O que acha da ideia? Seria interessante? Exemplo 1. Exemplo 2. E aí Cris, beleza? Bora fazer uma collab? Tá. Nós estamos em dois discursos diferentes, duas propostas de contrato dialogal distintas, né? E se montam duas cenas muito distintas, né? O conteúdo é exatamente o mesmo. Vamos fazer uma colaboração. A semântica da coisa. Mas o primeiro, ele é super formal, ele tem essa coisa de pedir permissão para falar. Né? Coloca uma hierarquia. Um distanciamento. Uma simetria. Né? E o outro é uma proximidade, usa palavras... horizontal. E pressupõe, também tem essa outra parte, né, da análise de pressuposição. Pressupõe que você vai aceitar, no segundo caso. Interessante. Né? E aí, Cris, beleza? Bora fazer uma collab? Tá. Já tem um pressuposto de que pode. No primeiro, outro, talvez não... Parece quase o contrário, né? Quer dizer, você está deixando claro que eu posso dizer não. Né? Que eu estaria assim numa condição de negar ou de aceitar. Né? Então quando a gente fala de análise de discurso, é a análise desse tipo de relação que se constitui, é um contexto que se constrói pelo discurso. Então quando fala uma análise de contexto, não é algo que está fora do discurso, mas é algo que é informado pelo discurso. E isso tem uma relação com a noção freudiana de outra cena? Andere Schauplatz. Uma outra cena que eles dizem a cena do inconsciente. A gente tem a cena da consciência, onde a gente está trocando interesses e a gente se representa mutuamente, mas tem essa outra cena. O conceito de cena, nessa abordagem, tem a ver ou... Tem a ver, justamente. Tanto é que a clínica ela se organiza, né,
como uma clínica da análise da cenografia. Né? Cenografia é, quer dizer, ambiência, paisagem, fundo, nesse sentido. E nesse sentido que eu fui falando. Então, a gente tem duas cenas. Na primeira cena, como você disse, tem uma simetria, né? Tem um certo distanciamento, tem uma ideia de que talvez, uma expectativa de que talvez o professor não aceite, né? Isso é a cena. E a cenografia é a descrição dessa cena. Né? Inclusive também eu trouxe um outro exemplo de consultório. Uma coisa mais clínica, muito legal. Né? Eu trouxe duas sessões pra gente falar da cenografia. No início de tratamento, assim, alguém que procura um terapeuta, um psicanalista. Isso. Né? O paciente chegou no consultório, primeira sessão. E aí eu escrevi para ficar mais rápido, mais conciso aqui. Estou procurando, isso fala do paciente, estou procurando outro terapeuta porque com a antiga não estava mais rolando. E aí, essa é a frase inicial quando se pergunta o que te traz aqui, né? E detalhe, com essa paciente, né, foi muito difícil achar um horário comum. Né? Tinha dificuldade. Ou seja, isso já faz parte da cena. Já faz parte dessa cena. E aí eu falo, como que está seu trabalho? Né, porque eu tinha isso já me informando que, com que está trabalhando. E aí ela refere vários trabalhos voluntários, é psicóloga, o único rentável é o consultório. Refere insegurança na clínica, no consultório particular, e o quanto preferia estar vinculada a outras instituições. Aponta o paciente dela, né, como alguém que quer soluções rápidas, o que dificulta para a psicanálise. Faço um contraponto dizendo que não tem sido essa a minha experiência. Ela modula o discurso, ou seja, ela refaz, né, dizendo que o paciente muitas vezes não quer ser analisado. Sei, o paciente. O paciente genérico. O paciente que não quer ser analisado. Faço um novo contraponto dizendo que o paciente está lá, está pagando, né, que talvez não seja bem isso, que seria difícil dizer que ele não quer. Talvez haja uma falha na constituição dessa dupla, paciente e terapeuta. E por isso o paciente vai embora. Assim como aconteceu com ela e a analista dela. Porque ela tinha falado lá no início. Então, quer dizer, você está fazendo uma torção, passando daquele que seria assim, sobre quem a gente fala, um amigo X, para isso fala de você. Isso fala da nossa relação também. Porque, tá, inclusive, ela estava ali e ela não estava procurando soluções rápidas, ela não estava... Né? E é uma paciente de psicanálise, como essas que ela estava falando. Tá? Aí, sessão 2. Ela chega dizendo que acha que não vai dar certo a terapia comigo, porque sou homem e ela não vai conseguir falar sobre coisas mais importantes. Faço um novo contraponto, dizendo que eu considerava muito importante o que conversamos na primeira sessão, pois dizia respeito à identidade profissional dela e o quanto aquilo era fundamental, mas queria ouvir o que ela estava considerando mais importante. Refere a um relacionamento no qual seu parceiro tem, entre aspas, dificuldades de conversar, de se abrir e de se posicionar. Ou seja, voltando à cena com os pacientes que têm dificuldades de se posicionar e conversar. A conversa caminha e a cena que se configura é de um rapaz com dificuldades na relação com a sua mãe, que não nomeia a relação com a paciente. Então ele não chama de namoro, ele não... Isso é angustiante, o fato de haver essa incerteza na designação do que existe entre nós. É um namoro, é um rolo, é um amizade colorido. Tá. E ela diz que ele não faz isso para não colocá-la em contato com a mãe dele, porque ele tem um medo de que esse contato vai levar ele a ter que escolher entre uma e outra, porque a mãe é muito difícil, a mãe suga ele. Diante dessa cena, a paciente fala sem nenhuma dúvida, né, que é essa cena que se configura, até certo ponto eu não sei dizer o quanto que ela configurou, o quanto que eu também contribuí nessa configuração, mas aí chega num novo ponto, que é, ela fala, ele tem que se posicionar, ele tem que resolver a relação com a mãe dele. Ou seja, indiretamente me assumir como namorada. Isso.
e conta de como essa relação faz mal a ele, de como ela o faz sentir-se insuficiente. A mãe. A cena que se constrói quando ela conta é do quanto que, para ela, ele era insuficiente. E que ela não se dava conta. O quanto ela ia repetindo o lugar dessa mãe que ela falava sem perceber. Pois ela queria ele, mas não ele que está ali, e sim o ele do futuro. Tá. O ele que ela queria que ele fosse. Ou seja, isso estava então em instituição nesse discurso. É um lugar futuro de nós. O lugar perspectivo de quem é você e de quem sou eu para você. E aí sim você tem o direito do meu amor. Direito, né, para voltar na chave que se levantou do contrato, né, das relações como um contrato. Ao mesmo tempo, outra cena, então como estamos falando de cenografia, que se constrói pelo discurso, é o quanto ela estava buscando ou propondo repetir a mesma cena comigo. Também conhecido como transferência. Perfeito. É isso. Me colocando de partida como alguém que ela não iria dar conta de falar problemas mais importantes. Tá. Ou seja, como eu seria insuficiente como analista. Mas também criando essa posição de espera ou por dizer. Né? O mais importante ainda não te disse, o mais importante ainda não veio. Nossa cena é uma cena deficitária, tem uma palavra faltando. E este seria um problema que estaria no meu gênero, porque eu sou homem. Tá. Algo que eu não poderia dizer que eu não sou. Né? Será? Não sei. Se você quisesse uma intervenção mais arriscada, acho que eu não faria também, mas o que te leva a crer que eu sou um homem? Então, mas naquele momento era algo que eu li, né, como cenografia, que estaria além e aquém de mim. Sim. Como analista, eu até poderia, na primeira cena, falar sobre a psicanálise e defender. Agora, o meu lugar de homem... Você foi localizado. Né? Você foi... se tivéssemos numa análise de discurso mais lacaniana, você foi identificado a esse significante. Né? Aí, a outra cena que se monta, que é uma cena das duas sessões. A cena que se monta com as duas sessões, dado que é um momento inicial, onde ainda não estamos certos do que será desse encontro, e por isso estamos nos conhecendo e nos testando, né? Essa dupla analítica ali, é uma tentativa de deslegitimar o caráter terapêutico daquele encontro pela deslegitimação, a princípio, da clínica psicanalítica como instituição. Que ela já te disse isso quando falou, precisava de uma instituição. Eu gostaria de uma instituição. Se eu tivesse numa instituição, estaria melhor localizada no meu lugar. Né? E o quanto que os pacientes não entendem, o quanto que não dá para viver do consultório, enfim. E no segundo encontro, tendo fracassado no primeiro, que eu mantive e a gente conseguiu realmente pensar o lugar dela como analista e como aquilo estava fragilizado, a tentativa encontra o meu gênero. Gênero masculino. Né? E é uma tentativa inconsciente, não que ela voluntariamente queria. Tendo fracassado, vamos ver o que acontece no terceiro encontro. Então, isso seria o que a gente pode chamar de análise de cena. A cena que se monta enquanto se fala. Tá. Ou seja, quem é o protagonista, quem é o antagonista, quem é o parceiro, mas também esse entorno dos lugares pré-constituídos, eventualmente dos discursos já postos, por exemplo, esse de que é impossível viver do consultório, que é muito difícil para um jovem analista. Isso pode ser outro falando nela. Né? E em terceiro lugar, a cena mais macroscópica, pelo que eu entendi, né? Dos lugares no sentido institucionais mesmo. Né? É isso, Ronaldo? Porque nesse jogo, né, de montar as cenas, eu vou falando desse lugar que é assumido, desse que é atribuído, que são condições de sentir, de pensar, de construir expectativas. Né? Por exemplo, nessa segunda sessão, foi possível para ela perceber que
no momento em que ela sempre coloca no futuro, né, a relação com o parceiro, ela não tá querendo aquela pessoa. Uhum. E ela pôde... Ela tá dizendo não pra essa pessoa. Ela tá dizendo não pra essa ele. não, como disse pra você. Sendo que o que ela traz como queixa é que ele não nomeava. Uhum. Sim. E aí ela chegou na conclusão própria dela de que ela vai ter que escolher se ela quer esse homem ou se ela não quer. Tá. Porque sempre ela ficava nessa falta que ele pode vir a ter, ela falava, ele não se mostra. Ele tem que fazer o movimento, o outro tem que agir, e não que ela pudesse se implicar, enfim, nesse desejo. E que ela ia mostrando um monte de coisas que ele mostra. Sim. E ele é o que ele mostra. Quer dizer, você tem aí uma situação em espelho, assim, em que o sujeito não reconhece como o que ele fala do outro é o que ele está dizendo sobre si. Né? E no final ela chegou nessa conclusão. Eu vou ter que escolher. Muito bonito. Até muito semana bonito. que vem. Né? Vamos ver como segue, né? Então, gente, aqui acho que foi apresentado, né, essa abordagem da análise de discurso, pragmática. Recomendo a vocês esse trabalho da Marlene Guirado, Análise Institucional do Discurso, como uma analítica da subjetividade. E vale dizer, né, que esse modo de trabalho é o que a professora Marlene Guirado propõe. Sim, tá inspirado nessa abordagem. Para dar os créditos, né? Não foi o Ronaldo que pensou sozinho. Não, também é o Ronaldo. O Ronaldo foi orientando a Marlene, trabalha nessa perspectiva, né? E que é caracterizada, então, como uma perspectiva pragmática. Pragma, do grego, quer dizer ação. Né? Então, vocês viram como, quando o Ronaldo foi contando o caso, ele foi construindo as relações, ou reconstruindo as relações que se deram ali por meio dos atos de fala. Né? Os atos que não só descrevem coisas, atos ilocucionários, mas também os atos que fazem coisas, os atos performativos. São um conceito bastante assim, fundamental da abordagem pragmatista, que vem lá do Wittgenstein, que passa pelo Austin, que tem bons representantes na tradição francesa também. Né? Recomendo a vocês nessa linha o trabalho de Jorge Lozano, Análise do Discurso, por uma semiótica da interação textual, né? Que é uma abordagem um pouquinho diferente, está baseada aí no Greimas, né? Que é um autor mais estruturalista, mas que absorve uma série de noções que vêm da pragmática. Para um bom exemplo brasileiro de análise de discurso, eu recomendo a Eni Puccinelli Orlandi, a Interpretação, né? Onde vocês, por exemplo, vão encontrar um desenvolvimento sobre essa noção de interdiscurso, né? De como os discursos eles se apossam nas nossas falas e como a gente vai reproduzindo coisas que muitas vezes não são exatamente da nossa autoria. Um texto clássico em análise de discurso aí, francesa, mas não pragmática, é o texto do Michel Pechet, Por uma Análise Automática de Discurso. Né? O Pechet pensava a análise de discurso como uma confluência entre o Foucault, o Freud e o Althusser. Né? E para aqueles que gostam de uma abordagem mais estruturalista mesmo, né? Estruturalismo de raiz, a análise estrutural da narrativa. Né? Roland Barthes, um trabalho muito bacana, muito divertido, onde ele vai mostrando as estruturas de discurso a partir de filmes que ele vai, vamos dizer assim, colocando na sua análise estrutural. Ronaldo, querido, um prazer tê-lo aqui no nosso Falando Nisso. Teremos uma entrevista exclusiva com o professor Christian Dunker, falando de algo que vocês nem imaginam o que é, mas que eu vou dar uma pista. Que tem a ver justamente com o fato dele ser muito famoso. Talvez o maior, né? O psicanalista mais famoso, se não entre os psicanalistas mais famosos. Análise de discurso também analisa delírios, viu, gente? E o que isso impacta, ou como isso constitui a clínica dele. Ok, Ronaldo, a gente se vê lá. Então como chama? Conversa Psi. Conversa Psi. Para aquelas que querem receber mais fragmentos discursivos, clique em Aqueronta Movemo, este barqueiro que transporta as almas, as palavras, os significantes e as cenas de um lado para o outro.
É isso. Professor. Tchau, tchau.